Por ser uma cidade grande, ensolarada, agitada, com praia, gente muito alegre, é difícil ver o Rio de Janeiro cheio de assombrações. Mas elas existem, estão por todos os cantos, desde prédios mais antigos até casas pequenas, mas com histórias para contar. Você acredita que tem até um castelo assombrado, que alguns dizem ser também amaldiçoado na Cidade Maravilhosa? Fica aí, que hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre esses lugares. Mas antes não esquece, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório com mais um Brasil Assombrado. E, como vocês pediram na enquete, vamos para o Rio de Janeiro, que aliás já estivemos lá, né? Conhecendo a história de Bárbara dos Prazeres, a bruxa vampira do Arco do Teles. E essa noite vamos voltar para conhecer mais alguns lugares com atividade sobrenatural forte e histórias assustadoras. Nossa primeira parada é o Palácio da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Palácio Universitário é parte principal do campus da Praia Vermelha, na Zona Sul, e o motivo de ser assombrado é muito claro. Em 8 de dezembro de 1852, foi inaugurado o Hospício Dom Pedro II. Já começou a funcionar com 144 pacientes, com diversos tipos de enfermidades mentais. Alguns não. Mas já nos primeiros meses de funcionamento, muitos deles começaram a morrer por causa das condições do lugar. A gente sabe que naqueles tempos os sanatórios, os hospícios, nada mais eram do que depósitos de gente. Nesse manicômio não foi diferente. Grande parte das mortes foram pelas condições insalubres do lugar, que mais tarde mudou de nome para Hospício Nacional para Alienados. E mesmo sem nenhuma condição para atender, continuava funcionando e recebendo cada vez mais pacientes. Muitos deles já chegavam doentes e iam contaminando os outros, mas mortes aconteciam. Entre os pacientes estava o escritor Lima Barreto, que relatou suas experiências no livro Diários de Hospício. Além dos maus tratos aos pacientes, o hospício passou também por problemas de má administração e até de corrupção, e foi fechado definitivamente. Em 1944, o prédio já era praticamente uma ruína. Como não dava mais para fazer nada ali, foi doado à Universidade Federal do Rio de Janeiro e passou por uma reforma em 1949, respeitando totalmente a arquitetura original. Mas mesmo com a reforma e com a movimentação dos estudantes, o que aconteceu no passado ficou marcado e se reflete nos dias de hoje. Os relatos vêm principalmente de quem precisa ficar no prédio durante as madrugadas. São auxiliares de limpeza, vigias principalmente, que contam muitas experiências assustadoras. Já contaram ouvir o som de tambores que ecoam pelo prédio e ninguém nunca sabe de onde eles vêm. Há passos pelos corredores, pelas salas vazias e também seguindo de perto aqueles que ficam por lá. Já relataram portas batendo, coisas caindo e vozes sussurrando, quando é mais que evidente que não tem ninguém ali. Uma senhora que trabalha com a limpeza no período noturno diz que detesta quando é escalada para esse horário, porque tem muito medo. Sente que está sendo vigiada e seguida o tempo todo. Nunca ouviu os tais tambores e nem as vozes, mas já viu muitos vultos. O cemitério dos pretos novos. Segundo historiadores, cerca de 30 mil escravos africanos foram enterrados naquele terreno da zona portuária. O cemitério funcionou entre os anos de 1779 a 1830, quando foi abandonado. Muito tempo depois, virou um bairro e casas e ruas foram construídas ali, em cima de tudo, acreditando que o passado estaria enterrado e esquecido. Mas não está. Os corpos nunca foram removidos. Os africanos nunca tiveram um ritual para que suas almas seguissem em paz. Isso
gera problemas, além de vultos que muitas pessoas costumam ver a qualquer hora do dia, de muitos moradores convivendo com assombrações, ruídos, coisas que se movem sozinhas e bastante perturbações em casa, há o relato de uma moradora que era uma das poucas a se gabar de nunca ter visto nada. Quando resolveu fazer uma obra no seu jardim, à medida em que os trabalhos avançavam, ossadas e mais ossadas foram sendo encontradas. Aquilo por si só já a deixou com muito medo, mas nem se comparou ao pavor que sentiu quando, certa tarde, indo ao banco para descontar um cheque, ouviu a moça do caixa perguntando por que tinha tantos negros em volta dela. O casarão de pedras do Itanhangá. Esse lugar também é assombrado pelas almas de escravos muito sofridos. O casarão foi erguido em 1846, tem 40 cômodos, 4 andares, e suas paredes feitas de pedra têm 80 centímetros de espessura. Quando foi comprado por um arquiteto famoso, lembrou a ele muito os casarões assombrados dos filmes. Mas já na primeira noite que passou ali, e o novo morador viu que não era só uma impressão. Ele contou que assim que anoiteceu, os barulhos começaram a se espalhar por toda a casa. Vinham de todos os cantos, estavam em todos os andares. Desde passos, coisas que pareciam estar se quebrando e muitas vozes falando e sussurrando, todas ao mesmo tempo. Mas algumas noites, e além dos barulhos, começaram a surgir as aparições. Vultos, orbes, anomalias de luz e aparições de corpo inteiro. No espelho havia reflexos de pessoas que não estavam lá. E foi depois que fez uma obra, uma reforma na casa, ficou ainda mais apavorado, porque encontrou 3 ossadas na área de serviço. E depois disso as manifestações aumentaram muito. Ele começou a ver também aparições frequentes de escravas que seguravam crianças. Depois disso, decidiu saber mais sobre o lugar onde estavam morando. Ele estava no casarão do Barão da Tijuca, um dos mais cruéis donos de escravos já conhecidos. Todo tipo de tortura e maldade foi cometida contra eles entre aquelas paredes. E mesmo depois da abolição, o homem desobedeceu o decreto da princesa Isabel e continuou a manter seus 90 escravos. Para que ninguém soubesse que eles ainda estavam ali, o barão mandou que fosse construído um alçapão que levava ao calabouço, e lá continuou a torturá-los por mais 18 anos após a abolição. Com o tempo, o morador disse que acabou se acostumando com as assombrações e, na medida do possível, vive em harmonia com elas. Cinelândia é um bairro assombrado de cabo a rabo, porque é lá onde estão concentrados muitos lugares cheios de história e de atividade sobrenatural. O Teatro Municipal, Câmara dos Vereadores, Museu Nacional de Belas Artes e o próprio Arco dos Teles. São lugares onde é comum móveis se arrastando, correntes, gritos, sussurros e muitas aparições. Um dos vigias disse que todos os prédios há manifestações e quase sempre de fantasmas de funcionários e de pessoas que os frequentavam. Teatro Municipal. É claro que estando em um teatro, até mesmo os fantasmas seriam de artistas, e mesmo após a morte continuam sendo famosos, só que agora assombrações famosas. Um deles é nada mais nada menos que o poeta Olavo Bilac, que já foi visto por muitos funcionários e é chamado por eles de o Homem do Bigodinho. Ele não faz mal a ninguém e já se tornou um fantasma muito querido e parece amar o teatro da mesma forma. Aliás, foi ele quem fez o discurso de inauguração em 1909. Certa vez, um historiador, ouvindo o que os funcionários contavam, levou uma foto do poeta e perguntou se era ele o tal Homem do Bigodinho. E todos confirmaram. Outro fantasma sempre é visto. É chamado de moça de branco, loira de branco. Está sempre no palco, camarim e coxia. Acredita-se que ela seja o fantasma de uma bailarina que morreu atropelada em frente ao teatro, no dia da sua formatura, em 1958. Há também um pianista fantasma.
Sempre é possível ouvir o piano tocando obras famosas, mas quando alguém vai lá verificar, a música para e não tem mais ninguém. Mas o que deve ser maravilhoso mesmo é o que chamam de espetáculo fantasma. Em algumas madrugadas, o palco parece se encher de artistas invisíveis para uma grande apresentação. Os funcionários dizem que não conseguem ver, mas conseguem escutar a música, risos e os aplausos. Museu Histórico Nacional. Nesse lugar são também os funcionários, as maiores testemunhas da atividade sobrenatural. Um deles jura ter visto a aparição do Barão de Mauá. Ele disse que no museu há uma pintura de Dona Mariana, a mãe do barão, e que ele, o funcionário, costuma conversar com o quadro, como se ela realmente o estivesse escutando. O que ele nem imaginava é que estava mesmo, e soube disso quando viu sua materialização ao lado do quadro. Mas nem todos os fantasmas residentes no museu são tranquilos, porque alguns estão em tormento. À noite são ouvidos gritos, sons de correntes batendo. As vozes pedem por socorro, gritam, me tira daqui. São gritos de dor, de desespero e agonia. Pessoas que trabalham no museu há muitos anos contam que embaixo da construção há um calabouço que foi lacrado depois da reforma. Esse calabouço está lá desde a época em que no mesmo lugar ficava o Forte Santiago, lugar onde os escravos eram levados para serem punidos. Castelinho do Flamengo. É claro, nunca poderíamos falar de lugares assombrados no Rio de Janeiro e esquecer do Castelinho do Flamengo. Construído em 1916, é uma construção marcada pela tragédia, que além de ser assombrada, é também, segundo alguns, amaldiçoada. Fica na zona sul da cidade e hoje é a sede do Centro Cultural Oduvaldo Vieira Filho. O castelo pertenceu a vários moradores e tiveram mortes violentas, inclusive um homem que em 1965 saía do castelo e mesmo estando na calçada teria sido atropelado de maneira muito violenta, tão violenta que seu corpo teria sido arremessado e ele morreu espetado no portão de ferro. Disseram que a imagem teria sido horrível, porque ele morreu de braços abertos. Mas o fantasma residente no castelinho, que é também o mais famoso, pertenceu à segunda família a viver no lugar. Maria de Lourdes tinha 10 anos quando seus pais foram também atropelados em frente ao castelo. Dizem que por um bonde. Herdeira de uma grande fortuna, mas muito pequena e sem nenhum parente, sua tutela ficou nas mãos do advogado da família. Mas ele não administrou nada da maneira correta. Gastava todo o dinheiro com ele mesmo e, para piorar, passou a maltratar Maria de Lourdes, chegando a mantê-la presa na torre. Não suportando mais o sofrimento, a menina se jogou da janela. Depois de passar um bom tempo vazio e abandonado, o castelinho quase caiu em ruínas e passou a ser usado por moradores de rua. Mas só mesmo pelos mais corajosos ou então pelos muito chapados, porque só eles conseguiam passar uma noite inteira lá dentro. Os outros fugiam apavorados, porque ouviam vozes, viam vultos e passos por todo o prédio, além de toda a estrutura estalando. Ouviam batidas, choro e gargalhadas, e alguns deles eram até tocados por mãos geladas e invisíveis. Mesmo depois de leiloado, reformado e transformado no centro cultural, os fenômenos continuam. Há casos de seguranças noturnos que se recusam a dormir no segundo andar, só no térreo, isso porque fica perto da porta de saída. Durante a madrugada a atividade é muito forte e eles sentem medo. Maria de Lourdes também continua lá. Muitas pessoas relataram já tê-la visto, olhando pela janela de onde saltou, parada na calçada e às vezes atravessando a rua, para desaparecer em seguida. Ao que parece, ela ainda não se conformou nem com sua morte e nem com a sua vida. E alguns dizem que ela ainda espera se vingar do advogado que a fez sofrer tanto. Ring
Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne com a gente. Aqui eu conto tudo sobre terror, horror, sobre crimes, lendas urbanas, histórias reais, curiosidades macabras e bizarras. Deixa o like, ativa o sininho e, se puder, se torne um padrinho. Assim você me ajuda a cuidar de bichinhos que foram resgatados da rua e que hoje moram aqui com a gente. Logo eu volto com mais um Brasil Assombrado. Doutora Play fechando as portas do sanatório. Boa noite.